Você sabia que algumas pessoas conseguiram aterrorizar países inteiros e desafiar até as maiores forças policiais do mundo? Hoje, vamos mergulhar no lado obscuro da humanidade. Vamos abrir os arquivos, analisar os casos e encarar os rostos dos criminosos mais infames da história. Prepare-se, pois a jornada será perturbadora. Vamos juntos desvendar esses mistérios. Começamos nossa jornada na Colômbia, um país assolado pela guerra contra as drogas, onde um homem se tornou uma lenda, Pablo Escobar. Imagine o poder de controlar um império multibilionário e decidir quem vive ou morre com um simples gesto. Esse era o mundo de Pablo Escobar. Escobar não era apenas um traficante. Ele era um mestre da manipulação, um gênio do crime que transformou o tráfico de cocaína em uma empresa global. Ele controlava cada elo da corrente, da produção nas montanhas colombianas até as ruas dos Estados Unidos. Sua fortuna era incalculável. Escobar construiu um império com base em cocaína, sangue e terror. Ele comprava juízes, políticos e policiais. Aqueles que não podiam ser comprados eram eliminados. Mas Escobar também era um mestre da propaganda. Ele se apresentava como um Robin Hood, um benfeitor do povo, construindo casas para os pobres e distribuindo dinheiro nas favelas. Essa imagem distorcida de herói popular só aumentava seu poder e influência. No entanto, por trás da fortuna e do poder, Escobar era um homem implacável. Ele ordenou o assassinato de juízes, jornalistas, policiais e qualquer um que ousasse desafiá-lo. As ruas de Medellín, sua cidade natal, eram palco de uma guerra sangrenta. A caçada a Escobar durou anos. Governos e rivais se uniram para detê-lo. A cada passo em falso, a cada morte, a rede se fechava um pouco mais. Ele se tornou o inimigo público número 1, um fantasma que assombrava a Colômbia. Mas, como todo império construído sobre a violência, o reinado de Escobar também teve um fim. Em 1993, ele foi localizado e morto pela polícia colombiana. Sua morte, assim como sua vida, foi cercada de violência e mistério. A história de Pablo Escobar é um lembrete brutal do poder corruptor do crime e do preço alto da ambição desmedida. Nossa próxima parada nos leva aos Estados Unidos da década de 1920, a era da lei seca, onde o álcool era proibido e o crime organizado florescia. Em meio ao caos e à violência, um nome se destacava: Al Capone, o gangster mais famoso da história. Imagine Chicago, uma cidade dominada pelo medo. Nas sombras dos becos escuros, homens elegantes com ternos riscados de giz e metralhadoras Thompson ditavam as regras. E no topo dessa hierarquia do crime estava Al Capone, o gangster que personificava o glamour e a brutalidade da era da lei seca. Capone era um homem de negócios implacável. Ele construiu seu império com base no contrabando de bebidas, jogos de azar e prostituição. Seus lucros eram astronômicos, e ele usava sua fortuna para corromper policiais, políticos e juízes. Sua crueldade era lendária. Seus inimigos eram encontrados mortos em becos, crivados de balas. O massacre do dia de São Valentim, um dos crimes mais brutais da história da máfia, chocou a nação e consolidou a reputação de Capone como um homem intocável. No entanto, a lei estava em seu encalço. Elliot Ness, um agente federal incorruptível, liderou uma equipe para derrubar o império de Capone. Em 1931, ele foi considerado culpado e condenado a 11 anos de prisão por sonegação de impostos. A queda de Capone demonstrou que ninguém está acima da lei. Capítulo 3. Jack, o Estripador. Terror na névoa. Deixamos para trás o mundo do crime organizado e viajamos no tempo para a Londres vitoriana. Uma época de contrastes, onde a opulência da realeza contrastava com a miséria dos bairros pobres. E é nas vielas escuras e nebulosas de Whitechapel que encontramos um dos maiores mistérios da história criminal: Jack, o Estripador. Imagine a Londres de 1888. A névoa espessa paira sobre as ruas de paralelepípedos, obscurecendo a luz fraca dos lampiões a gás. As sombras dançam, ocultando segredos obscuros, e um terror invisível espreita nos becos. É nesse cenário que surge a figura sinistra de Jack, o Estripador. Ele não era um rei do crime como Capone,
nem um chefão do tráfico como Escobar. Jack, o estripador, era diferente. Ele era um fantasma, um pesadelo que assombrava os becos escuros de Whitechapel, um predador que escolhia suas vítimas entre as mulheres que viviam à margem da sociedade. Seus crimes eram de uma brutalidade chocante. As vítimas, mulheres pobres, muitas vezes prostitutas, eram encontradas com a garganta cortada, os corpos mutilados de forma selvagem. A precisão dos cortes, o conhecimento de anatomia demonstrado nas mutilações, sugeriam alguém com experiência médica, talvez um açougueiro. O terror se espalhou por Londres como um rastilho de pólvora. A cada novo assassinato, o pânico aumentava. A polícia, impotente, se via diante de um enigma indecifrável. Pistas falsas, testemunhas não confiáveis e a névoa densa que encobria tudo contribuíam para a aura de mistério. Apesar de todos os esforços, Jack, o estripador, nunca foi encontrado. Sua identidade permanece um mistério até hoje. Capítulo 4. Charles Manson, o profeta da escuridão. Nossa última parada nos leva à ensolarada Califórnia da década de 1960. Um lugar que representava o sonho americano, a liberdade e a contracultura. Mas por trás dessa fachada de paz e amor, uma tempestade se formava, liderada por um homem carismático e perturbado, Charles Manson. Imagine uma comunidade hippie, um refúgio para jovens que buscavam escapar das amarras da sociedade. Agora, imagine essa comunidade transformada em uma seita fanática, completamente dominada por um único homem, Charles Manson. Manson não era um criminoso comum. Ele era um mestre da manipulação, um músico frustrado que se autoproclamou um messias. Ele atraía jovens vulneráveis com promessas de amor livre, drogas e uma nova ordem mundial. Mas por trás do discurso messiânico, escondia-se uma mente perturbada e perigosa. Sob o controle absoluto de Manson, a família cometeu uma série de crimes brutais que chocaram o mundo. Os assassinatos da atriz Sharon Tate, grávida de 8 meses, e seus amigos, em sua mansão em Beverly Hills, se tornaram um símbolo da violência gratuita e da insanidade que marcaram o final dos anos 60. Durante o julgamento, Manson e seus seguidores se comportavam de forma bizarra, rindo, cantando e fazendo ameaças. A imagem de Manson com uma suástica tatuada na testa chocou o mundo e o transformou em um ícone da maldade. Charles Manson morreu na prisão em 2017, aos 83 anos. Sua história permanece um lembrete assustador do poder da manipulação e da escuridão que pode se esconder por trás dos sorrisos mais sedutores. E aí, qual desses criminosos te chocou mais? Deixe nos comentários. Cada um deles, com suas histórias perturbadoras, nos faz questionar a natureza humana, os limites da maldade e a fragilidade da nossa própria segurança. Se curtiu esse vídeo, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Nos vemos no próximo mistério.